Boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui encaminhados pela primeira URI, representando a URI neste caso, que é a União Regional Espírita, que organiza o movimento espírita na ilha de Santa Catarina, né? O Santo Espírito Irmão Erasto faz parte da primeira URI, assim como a casa que eu trabalho, que é o Santo Espírito União Fraterna, o CUF da Vargem Grande, também faz. Então existe essa troca de palestrantes, de expositores, buscando a integração das casas, o que sempre é muito bom. E o tema sugerido pela URI foi o jugo leve. Para quem não sabe, jugo é uma peça feita em madeira para prendermos bois à carroça. Isso é um jugo. Então eu vou fazer a leitura aqui do Evangelho para a gente entender o que Jesus quis dizer com isso. Está escrito em São Mateus, palavras ditas por Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Aí vem um comentário dos Espíritos que diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então a gente começa percebendo nesse ensinamento do Cristo, que o Cristo sabia, sempre soube, que a Terra é um planeta com problemas. O Cristo sabia que existia aflição, que existia sobrecarga, que existia lágrimas. Ele veio para cá em missão, sabendo que encontraria um povo ainda sofredor. E a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, ela nos explica isso muito bem, nos fazendo compreender quais são os objetivos da existência. Nós precisamos entender por que é que nós estamos aqui na Terra, por que é que Deus nos colocou aqui. Essa é uma pergunta que tem que ser feita, e fica muito difícil a vida quando a gente não sabe a resposta. Mas felizmente nós fazemos parte da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, e que vem e nos esclarece. E daí então passamos a compreender melhor, e passamos a apostar mais no Cristo, passamos a nos aproximarmos dele. Mas para relembrarmos, a doutrina dos Espíritos nos diz o seguinte: que nós nascemos aqui, vivemos aqui por 3 motivos, ou por um deles, mas normalmente é uma mescla dos 3. O primeiro é missão. Todos nós temos uma missão: a missão de ser pai, a missão de ser mãe, a missão de cuidar de alguém. Todos nós temos algum tipo de missão. Isso faz parte dos objetivos da nossa existência física. Existe um segundo, que são as provas. Todos nós somos seres reencarnantes, somos seres que já tivemos por aqui por algumas vezes. E como sabemos que Deus é misericordioso, que Ele é soberanamente bom e justo, Ele nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que a gente consiga chegar a Ele. Porque ainda somos crianças, ainda tropeçamos nas nossas pernas,
ainda não compreendemos o objetivo da vida, ainda não entendemos Jesus e muito menos entendemos Deus. Nós temos leves lampejos e começamos a mudar um pouco a nossa ideia, a partir do momento do nosso esforço e do nosso estudo, mas ainda somos muito infantis e muito ignorantes. E ignorantes aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido de não saber, ignorar. Pois bem, todos, como eu dizia, ouvem em missão, mas também vem prova. Que provas são essas? Todos nós trazemos dentro de nós alguma deficiência. Não existe ninguém aqui no planeta Terra que não tenha uma deficiência moral. Não existe. Esse planeta é um planeta próprio para pessoas, para espíritos que estão neste nível. E cada um de nós sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco. Nós sabemos o que é que nos incomoda. Nós sabemos o que é que dói no coração. Nós sabemos quando deitamos aquilo que a gente tem uma dificuldade enorme em vencer. Só para a gente lembrar, às vezes pode ser o ciúme, um ciúme doentio. Às vezes pode ser a avareza. Às vezes pode ser o egoísmo. E assim vai. Às vezes pode ser um ódio por alguém, por alguma situação, e assim vai. Cada um de nós tem algo na nossa vida que nos incomoda. Essa é a nossa prova. Nós precisamos e viemos aqui exatamente para vencer aquilo que nos incomoda. Às vezes pode ser um vício, às vezes pode ser a maledicência, às vezes pode ser a fofoca, e nós sabemos naquilo que somos frágeis, naquilo que somos fracos. Essa é a nossa prova, e viemos aqui com o amparo do Cristo e amparo da espiritualidade para vencermos ela. É um segundo motivo para estarmos aqui. Mas existe ainda um terceiro, e o terceiro é chamado da expiações, ou seja, os resgates. Nós somos criaturas milenares, e essa é a nossa melhor encarnação de toda a nossa vida. Nós temos exatamente uma vida, mas temos muitas existências. Fomos criados simples e ignorantes há séculos atrás, e viemos de existência em existência avançando, evoluindo, como todo o universo. Como diz a doutrina e os bons espíritos, tudo evolui, do átomo ao arcanjo. A pedra está evoluindo, as árvores estão evoluindo, os animais estão evoluindo, os homens estão evoluindo, os anjos estão evoluindo, tudo evolui. E o que acontece é que esse é o nosso melhor momento de toda a nossa vida até agora, das diversas existências que já tivemos e que não foram poucas. E se nós fizermos um balanço a respeito da nossa vida, se hoje é o nosso melhor, como teria sido então da outra vez? Se nós pararmos para pensarmos. Mas eu não quero que ninguém fique com sentimento de culpa, não é isso. Mas nós precisamos pensar nisso. Se esse é o nosso melhor momento e nós ainda temos tanta dificuldade, temos tanta coisa negativa que precisa ser trabalhada na gente, imagina como eu era há uma encarnação atrás, há 2, há 10 encarnações atrás, há 50 encarnações atrás. Se esse é o melhor momento da nossa existência, nós trazemos então no nosso íntimo todos aqueles resquícios das encarnações anteriores que nós passamos. Isso vem com a gente, e nós criamos nas encarnações anteriores muitos amigos e muito mais inimigos. É por isso então que a gente vem e somos colocados exatamente naquela família, naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, porque possivelmente esse é o melhor lugar para nós conseguirmos evoluir.
são como aqueles que estão aos nossos lados, e principalmente aqueles que nos incomodam demais. Dizem que aquele que mais nos irrita é aquele que mais precisa de ajuda, e dizem que aquele que mais nos irrita é aquele que nós mais magoamos no passado. Se nós soubéssemos o que nós fizemos no passado, nós olharíamos a todos aqueles que estão conosco de uma outra maneira, de uma maneira muito mais passiva, que o Cristo sabia, e por isso nos pedia amor, e por isso nos pedia que nós amássemos inclusive os inimigos, porque os inimigos não são inimigos, os inimigos são companheiros de caminhada das diversas encarnações em que nós estamos trabalhando rumo à evolução e rumo a Deus. É importante que saibamos disso. Então, ou missão, ou prova e resgate. Quando dói demais na gente, e nós espíritas sabemos disso, quando alcançamos um problema, lutamos e ultrapassamos a esse problema, qual é o sentimento que vem e qual é a expectativa que virá a partir do momento em que conseguimos resolver um problema? Nos dá um alívio, não é verdade? Sair dessa. O que vem na sequência? Outro problema. Não é verdade? Porque não são problemas, são oportunidades, necessidades que nós temos para fazermos a caminhada com o melhor proveito possível. O que chamamos de problemas são oportunidades que o mundo, que o universo, que Deus, que os espíritos nos colocam para que a gente compreenda, avance e vamos enfrentar mais um, porque estamos preparados para mais um. Então a gente ouve muita gente dizendo: poxa, mas eu nessa idade ainda tenho que enfrentar tudo isso, ainda tenho que passar por isso, pensei que poderia descansar. Mas os espíritos nos dizem: não tem descanso. Descansar do quê? Você tem que aproveitar ao máximo a sua passagem aqui na Terra para conseguir fazer essa evolução. Então não reclame, porque ninguém nasceu num planeta como a Terra para fazer piquenique. Não foi esse o objetivo. O planeta Terra é um planeta escola, é um planeta hospital. Nós somos os doentes e os estudantes. Temos que nos aplicar. E como uma escola, nós temos as provas, temos os testes. E às vezes acontece que nós tiramos notas ruins nos testes e nas provas. E tem a recuperação, não tem? Nas escolas tem recuperação, uma cópia fiel de como é trabalhado do outro lado. E às vezes a gente não é aprovado, tem que repetir a prova de novo. E de quem é a culpa? Do professor? Da escola? Do prefeito? A culpa é nossa. E o que dizem? Faltou dedicação, faltou atenção, faltou esforço. Por isso você vai ter que repetir de novo. Mas isso é um castigo? Não é um castigo. É que você não conseguiu compreender o que adianta eu fazer você passar. Do que adianta você caminhar se você não está pronto? Você vai ter que retornar. Então é melhor que você refaça a matéria de novo. É por isso que às vezes o problema vem e fica. A impressão que nós temos é que a gente não consegue sair dele nunca. Impressionante, fazem 30 anos que isso me persegue, porque eu não consegui lidar com ele, eu não tive a atenção, eu não consegui trabalhar o problema, e eu talvez tenha esquecido do Cristo, que disse que o seu jugo é mais leve, é mais suave, e o seu fardo é leve. E a gente tenta tantas coisas na vida, não é verdade? A gente busca saídas, normalmente a gente quer buscar sozinho, não dá. A gente precisamos viver em sociedade, precisamos uns dos outros, isso faz parte da regra do universo,
que o Jesus, que o Cristo nos ensinou. Ele falou: amai ao próximo como a si mesmo. Esse amar é um amar, querer o bem, querer estar próximo, querer ajudar, se colocar à disposição. O problema é que a humanidade é extremamente egoísta. Nós não estamos prontos para ajudar. Nós pensamos muito na gente e esquecemos dos outros. E o nosso problema sempre é o maior, porque não percebemos que o problema é uma oportunidade. Então eu queria ler aqui para vocês, que eu acho muito interessante, ainda sobre esse tema, do livro Emmanuel. O livro se chama Emmanuel, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulos As Almas Enfraquecidas. Esse é o capítulo. Vamos ver se a gente se encaixa nisso. Tomara que não. Minhas palavras de hoje, diz Emmanuel, são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues e impiedosos do sofrimento. Devemos lembrar, que a gente chega na casa espírita, segundo os próprios espíritas, ou pelo amor ou pela dor. 0,01% pelo amor. Poxa, que bacana, eu quero conhecer isso, sensacional, que doutrina linda. E lamentável 99,99% pela dor. Preciso de ajuda, não sei mais o que fazer, tentei de tudo, e disseram que os espíritos podem me ajudar, mas eu tenho muito medo. Eu vou repetir então a frase de Emmanuel. Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidas pelos azorragues e impiedosos do sofrimento. Nós, no auge das suas dores, recorrem ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina, essa doutrina de Jesus, porque a doutrina dos espíritos é exatamente a doutrina de Jesus, mas de uma maneira clara, sem esconder nada. Eles recorrem ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Isso acontece. Muitos chegam à doutrina, poxa, que bacana, uma nova visão, uma nova forma de pensar, uma nova forma de encarar o Cristo, uma nova forma de entender a Deus. Que bom! Então quer dizer que se eu seguir a doutrina, eu conseguirei dar passos importantes na vida, eu compreenderei melhor o objeto da vida? É verdade. E nós ficamos felizes. Que bom! Seus corações reconhecidos, continua Emmanuel, voltaram-se então para as coisas espirituais. A gente passa a ir uma vez por semana no centro espírita. Daqui a pouco a gente participa de um grupo de estudos. Daqui a pouco faz uma fluidoterapia. Daqui a pouco está colaborando na biblioteca. Mas um pouco está ajudando o pessoal na organização. Daqui a pouco está envolvido nos eventos. Poxa, que gostoso! Que gente boa que tem lá, Mas muitas vezes achando que todos os que fazem parte de lá são santos, e não são. É todo mundo na caminhada, todos irmãos. Não tem professor, todos estudantes. Vamos continuar. Todavia, os tormentos não desapareceram. Por quê? Eu estou lá, estou fazendo tudo, e eu continuo não conversando com aquela pessoa que eu tanto amava. Não deu certo. Ele continua me evitando. Ou outro problema, não consigo arrumar aquele emprego que tanto eu preciso. Ou outro ainda, a minha conta bancária continua estourada. Ou outro ainda, não consegui abandonar o meu vício. Ou outro ainda, continuo sofrendo, choro todas as noites. Isso acontece. Continua Emmanuel. Passada uma trégua ligeira, os tormentos, houve recrudescência de prantos amargos.
experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldas do entusiasmo das primeiras horas, e é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. O que acontece? A inércia espiritual. Não existe o envolvimento. Não é um envolvimento com a doutrina dos espíritos, nem com o centro espírita, nem com o coordenador do grupo de estudos. É o cumprimento com Deus. Não existe. Essa que é a verdade. A gente tenta escapar, a gente tenta resolver sem se doar, verdadeiramente. Lamentavelmente é assim que acontece. Então vem uma decepção. Por quê? Porque eu não pego o caminho do Cristo. Eu ainda não aceito. Porque a coisa melhorou, mas eu quero continuar fazendo do jeito que eu fazia. E se eu fazia de uma mesma maneira durante 20 anos e não deu certo, é possível que eu continue fazendo como eu fazia para dar certo? Não. Se eu quero uma mudança na minha vida, e eu venho há 10 anos fazendo de um jeito, esse jeito não me leva ao resultado, o que será que eu preciso fazer para que o resultado seja diferente? Uma coisa que nós temos certeza: eu não posso fazer igual ao que eu fazia, porque do jeito que eu fazia, eu não conseguia resolver, não é verdade? Né? Então, como mudar a minha vida se eu não mudo? Mas essa mudança, e isso precisa ficar claro, não é uma mudança no aspecto material. É muito bacana vir ajudar nos eventos, é muito bacana participar do grupo de estudos, é muito bacana vir na doutrinária, é bacana fazer a fluidoterapia, é bacana abraçar os amigos, não há problema nenhum. Mas o grande objetivo da doutrina do Cristo é a tal da reforma íntima, é nós nos internalizarmos e percebermos que nós só vamos sair do problema, que é uma oportunidade, no momento que nós mudarmos a nossa forma de viver, de agir, de falar e de pensar. Mas isso é muito difícil, Vlad. Claro que é. Eu estou sentindo o mesmo problema. Como é difícil a gente internalizar essa doutrina, compreender o que o Cristo dizia e realmente mudar o nosso foco, o nosso objetivo. Às vezes nós queremos coisas que não são necessárias, nós queremos nos apoderar às vezes de coisas que não fazem sentido algum. Inclusive nós queremos prender seres humanos que fazem parte da nossa casa e que precisam ser livres, e que às vezes nós achamos que ele deve uma obediência a nós. Não dá. Nós precisamos mudar. Vamos continuar aqui. Aí o que acontece? Um invencível abatimento invade-lhes o coração, tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante. É uma vontade, mas não é. Sabe como é que é isso? Né? Hoje tem grupo de estudos. Está chovendo, está quente. Pô, hoje tem uma matéria bacana no jornal. Hoje joga o meu time. Hoje vem visita. É uma vontade titubeante. Eu quero, mas é tão gostoso. Quem já não falou isso? Você não faz ideia como isso faz bem. Vai na doutrinária, a gente sai flutuando de lá, mas a gente titubeia. Qualquer coisa que acontecer, a gente não se aproxima mais, porque nós não temos tempo para o Cristo, não para o Centro Espírita Irmão Erasto, nem para dirigente, nem para o expositor, nem para o presidente da casa, para o Cristo, que quer, através destas oportunidades, apresentar a todos nós formas e maneiras para a gente conseguir fazer a tal da reforma, mudar e caminhar. O Cristo sempre falou, toda vida que ele curava alguém, ele dizia: levanta.
E aí a pessoa às vezes diz, não, mas eu quero ficar deitado. Levanta e segue, e caminha, segue, vai em frente. Mas eu não posso levantar e ficar encostado na pilastra? Não. Mas eu estou cansado. Respira fundo e segue um passo para frente, mais um e mais um. Até quando? Até sempre. Para frente. E aí ele terminava dizendo, e para de fazer tanta atrapalhada, né? Ele falava, e não peques mais, que na verdade quer dizer, e para com isso que você está fazendo, para com isso, porque você está se prejudicando, está doendo em você, e você está prejudicando os que estão contigo. Olha que clima está dentro da sua casa, porque você não para com isso. Mas eu não paro porque o outro não para, alguém pode dizer, não é verdade? Mas o problema é do outro, porque a libertação, o conhecimento é individual. Não dá para você colocar o futuro da tua felicidade no companheiro que está dentro de casa, no esposo, na esposa, no pai, no filho. Não dá, não vai dar certo. Eu garanto que não vai dar certo. Não tem quem fica feliz, vai ser feliz quando o outro conquistar alguma coisa. Isso não existe. O que nós precisamos é conquistar a nossa paz, a nossa tranquilidade, e isso só se faz individualmente. Mas eu queria tanto que ele viesse também. Um dia ele virá, mas se não for hoje, vai ser amanhã. E quem somos nós para querermos viver a vida do outro? Para querermos exigir como é que o outro vai viver a sua vida, se Deus, que é Deus, nos dá a liberdade de escolha? Nós podemos sair dessa doutrinária aqui no final dela, e tanto pegarmos a direita como para a esquerda. Podemos ou não podemos? Podemos. Mas eu não faço isso porque eu tenho responsabilidade. Que bom, mas eu posso. E assim é a nossa vida. Nós podemos chutar o balde ou podemos ficar quieto. Podemos. E cada um faz como quer. Deus permite? Permite. Não há problema nenhum. Mas não é pecado? Não é pecado. Só tem um detalhe, né? Existe uma reação para aquela ação que eu estou fazendo. Existe uma regra, existe uma lei divina que diz o seguinte: tudo que eu faço tem uma reação física. Isso se aprende nas salas de aula, é física. Assim é a nossa vida. Então, se eu quero receber sorrisos, o que eu deveria fazer? Sorrir. Se eu quero receber um abraço, o que eu devo fazer? Abraçar. Olha como é fácil, e a gente não entende. Se eu quero ser bem tratado, o que eu devo fazer? Tratar bem. Olha como é simples. Não, mas eu não quero fazer isso, eu quero que o outro faça para mim. Mas não funciona assim. As leis divinas, elas são leis de ação e reação. Vamos continuar com o Emmanuel aqui. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas da superficialidade. Assinado Emmanuel. Então eu trouxe exatamente isso, exatamente esse tema do jugo leve, segundo Jesus, para a nossa realidade como espíritas, né? A gente percebe que existe, eu não sei se vocês sabem disso, mas Florianópolis é a capital mais espírita do Brasil, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, nós temos o maior índice de espíritas do Brasil, das capitais, é Florianópolis. Em segundo lugar é o Rio de Janeiro, em terceiro lugar é Porto Alegre, né? Mas Florianópolis é a capital mais espírita do Brasil. Outro dado muito interessante é o seguinte:
se existisse isso e as pessoas pudessem ter uma segunda religião para colocar o xizinho no IBGE, um percentual enorme de católicos colocaria espírita, porque existe uma simpatia, uma sintonia gigantesca por parte dos nossos irmãos católicos também com a nossa doutrina. Eu, por acaso, nasci católico e hoje sou espírita, e lá em casa minhas filhas são espíritas, né? Outra coisa, o católico brasileiro, 60% dos católicos brasileiros acreditam em reencarnação e não em ressurreição, portanto são espíritas, porque a reencarnação faz parte da nossa doutrina, a doutrina dos espíritos. E assim vai. Nós que estamos dentro de uma casa espírita, nós que lemos o espiritismo, nós que compreendemos isso, nós deveríamos viver de uma maneira mais animada, com mais alegria, com mais prazer, porque nós espíritas sabemos que não tem jeito, nós vamos dar certo. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente se esforce, se for o caso, em não dar certo, isso não vai acontecer, porque nós entendemos a mensagem, e o Cristo deixou muito claro que nenhuma das ovelhas seria perdida, nenhuma será perdida. Nós somos essas ovelhas, nós somos cuidados pelo Cristo, nós não fazemos ideia da dimensão que existe do outro lado da vida e que cuida de cada um de nós. Existe um plano para cada criatura de Deus, e diz que Deus tem uma queda pelos pecadores, e como nós somos eles, mas na verdade o pecado não existe, mas como nós somos aqueles ainda que erramos na caminhada, Deus nos ama, Ele sabe que nós sofremos, Ele sabe que nós nos arrependemos, Ele sabe que nós somos frágeis como as crianças, que querem pirulito e quando não ganham choram, que querem sorvete, quando não ganham, brigam. Mas o nosso Pai diz não para nós, da mesma maneira que a gente diz não para os nossos filhos, quando ultrapassa um determinado limite, não é verdade? Fazemos a mesma coisa, e o nosso Pai nos deixa caminhar, nos deixa às vezes cair, nos deixa às vezes chorar, nos deixa às vezes lamentar, da mesma maneira que nós fizemos com os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, as nossas crianças, porque pegamos o pequeno, colocamos em cima de uma bicicleta, não é verdade? E vamos empurrando a bicicleta para que ele possa começar a pedalar, e vamos correndo, e ele vai que o pai está aguentando, vai que a mamãe está segurando, vai, e o que a gente faz quando pega determinada velocidade? O que a gente faz? Solta. Não solta a bicicleta? E o que acontece com o nosso filho? Ele vai. Quando ele percebe na primeira vez que papai não está mais segurando, o que acontece? Blum. Não é normalmente assim? E aí eu pergunto, uma criança caindo de uma bicicleta, ela não tem um risco de quebrar a perna, gente? Tem. Ela vai ralar o joelho? Vai. E os cotovelos? Vai. E a mãozinha talvez? Vai. E ele pode, Deus que me livre, mas ele pode cair e quebrar o pescoço? Pode. Ele pode desencarnar? Pode. E aí eu pergunto, e por que vocês soltam? Por que soltamos? Soltamos, sabe por quê? Porque nós queremos que eles aprendam, nós queremos que eles tenham uma liberdade, nós queremos que eles sintam o gosto e a satisfação, e quando eles conseguem, vem aquele sorriso mais lindo do mundo, não é verdade? Papai, eu aprendi a andar de bicicleta, mamãe, eu consegui, vovô, eu consegui, mas você me soltou, né, vovô?
soltei. É assim o nosso Pai. Ele nos dá a oportunidade de caminhar, Ele nos dá a oportunidade e Ele nos solta, para que a gente aprenda, para que a gente consiga caminhar. Mas quando nós caímos e nós quisermos, Ele está lá de braços abertos, estendido para soprar. Deixa que o Pai sopra aqui e vai passar essa dor, para colocar o mercúrio, para tirar a sujeirinha que ficou na perna. E Ele vai dizer: tenta de novo, meu querido, tenta de novo. Só que ouve esse homem que eu mandei para vocês, ouçam esse espírito, esse meu filho, tal qual vocês, mas ele é um filho mais vivido, ele conhece mais, ele já passou por isso que vocês passaram, ele está pronto. Ouçam as dicas que ele tem para dar, e vocês vão ver que a caminhada é mais leve, e o jugo é mais suave, mas precisa querer. Eu quero agradecer a oportunidade, tomara que eu tenha conseguido despertar em cada um de nós aqui espíritas, uma vontade ainda maior, de realmente nos dedicarmos, conhecermos mais, estudarmos mais, compreendermos a maravilha de tudo isso que Deus nos deu, esse universo fabuloso, esse céu, essas estrelas, esse mar, essas florestas, essa gente de inteligência, Tomara que a gente perceba isso, e tomara que a gente tenha uma vontade muito grande, interna, em cada um de nós, de realmente fazer diferente. Se a coisa não está legal, faça um balanço, reavalie, às vezes tem que mudar de caminhos, e mude, e seja mais feliz, e sorria mais, cumprimente mais, abrace mais, e trate melhor as pessoas, porque você vai ser muito bem tratado. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.